Então, abra a tua Bíblia, a irmã Aline também ali, né, da sede. Deus abençoe, amém. Não fica decepcionado comigo, no que a gente ia ao monte, mas essa chuva aí, as irmãs vão escorregar, né, Carlão? Vamos lá. Lucas 14, tem como colocar um pouquinho mais de retorno aqui para mim, de volume aqui? Glória a Deus. Lucas 14, versículo 16. Mais gelado aqui não, gente? Ei, lá na minha casa, lá não está tão frio assim não. Lá na vila. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Diga para o teu irmão: tudo está preparado. Está tudo certo, graças a Deus. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusados. Versículo 19. E disse o outro: comprei 5 juntas de boi e eu vou experimentá-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: cansei e portanto não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Até aí, amém. Só até aí está ótimo. Levante as tuas mãos aos céus e diga assim comigo com fé: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Pai querido, Deus eterno, abençoe as nossas vidas. Dá-nos, Senhor, a tua bênção, cobre-nos com teu sangue e fortalece o nosso espírito em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amanhã é dia de Santa Ceia, né? E eu vou falar sobre a grande ceia, que Jesus agora conta essa parábola. E é interessante que todo mundo sabe que a ceia é à noite. É a refeição dos judeus à noite, tradicional deles. Eles ceavam à noite. Então a ceia era à noite. E essa ceia que Jesus agora está falando, está agora mencionando, essa grande ceia, ela não seria só um alimento para o corpo, alimento para o corpo físico, para a gente ficar forte fisicamente, mas principalmente para a vida espiritual, né? E aí essa parábola demonstra todo o desejo do Senhor de ver a sua casa cheia, de ver a sua casa repleta, que participassem com Ele, porque o prazer de Deus é ver agora que as pessoas se acheguem e se assentem à mesa. E o Senhor diz: olha, mandem todos virem, porque tudo já está preparado. E a palavra de Deus é bem clara, dizendo que Deus já preparou tudo para nós. Nós não sabemos
o que há de ser o amanhã, mas eu te digo no nome de Jesus, se você está na presença de Deus, o teu amanhã está preparado, a tua bênção já está preparada. Tem luta, tem batalha, mas Deus também preparou o teu alimento, Deus preparou a tua bênção. O inimigo prepara cilada, o inimigo prepara armas forjadas contra nós, como diz a palavra do Senhor, mas Deus também tem preparado uma bênção para a tua vida. Deus também tem preparado uma vitória para você. E aí a Bíblia diz que ele chama os seus servos e diz: olha, vai lá, vai chamar os convidados, chame os convidados para mim. E esses primeiros convidados, nós podemos chamar assim, é aquilo que o Evangelho de João relata no capítulo 1, que Jesus ele veio para os seus, para os judeus, porque a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. O próprio Jesus relata isso ainda no Evangelho de João, no capítulo 4, dizendo que a salvação vem dos judeus. E aí a Bíblia fala que ele veio para eles, mas eles rejeitaram, eles desprezaram Jesus, deixaram Jesus para outra situação. Aí a Bíblia diz que o Senhor ele fica indignado. Jesus conta na parábola que o Senhor ficou indignado por causa do desprezo. Porque é algo maravilhoso, é um privilégio sentar-se à mesa do Senhor. É um privilégio, meu irmão, que é dado apenas àqueles que desfrutam da comunhão com o Senhor. E aí começa então uma série de desculpas que até hoje continua da mesma forma. Muita gente dá esse tipo de desculpa para não se assentar à mesa, para não poder agora estar à disposição do Senhor. Diz a palavra do Senhor que o primeiro no versículo 18, olha só a desculpa que ele dá. Tem como colocar aí para mim? Lucas 14, 18? Está aqui já. Olha só, mas todos a uma começaram a excusar-se, a dar desculpas. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Olha só, era de noite, a ceia era à noite. Irmãos, ninguém vai sair à noite para comprar um terreno. Quando eu era mais jovem, falavam assim, tem essa conversa, né? Ainda, eu creio que tem. Quando você vai comprar um carro, nunca compre de noite, porque de noite você não consegue ver os detalhes, sim ou não? Não é isso? Tem essa conversa ainda, né? Vai ver de dia, porque de noite você vai comprar gato por lebre. Mas provavelmente esse homem já tinha comprado durante o dia. Já tinha comprado durante o dia. Mas eu falei assim, eu vou dar uma olhadinha lá, porque eu comprei. Eu tinha um amigo, né, já falecido, o apelido dele era Patito. Patito, era Sérgio o nome dele, mas a gente chamava ele de Patito, não Papito. Patito, de pato, tá? Patito. E ele tinha um sério problema. Ele gostava, pensa num menino que gostava de carro. E ele comprava uns Poisé, lembra dos Poisé? Uns Poisé, aqueles Poisé que dava gosto de ver e dava pena de andar, sabe? Era uma coisa terrível. E ele ficava tão ansioso, ele não conseguia dormir. Ele não conseguia dormir. E aí sabe o que ele falava para nós? Olha, eu não consegui dormir essa noite. Comprei o carro e sabe o que eu fiz? Eu fiquei tão ansioso, eu fiquei tão eufórico que eu tive que dormir dentro do carro. Vou dormir no carro. E o carro não andava, era uma luta, irmão. E todo carro que ele comprava era assim.
Então a pessoa, ela fica presa a esse bem material, e a pessoa acaba desprezando o chamado de Deus. É normal as pessoas se distraírem, perderem o foco daquilo que realmente interessa. A pessoa, ela cria um vínculo, ela cria agora um apego às coisas desta terra e se esquece que aquilo que a Bíblia diz, o Salomão dizendo que tudo que está debaixo desse sol é passageiro, é vaidade, não é para sempre. E aí a pessoa, por gostar demais dessas coisas, a pessoa não consegue abrir mão para poder servir a Deus. A pessoa não consegue agora colocar Deus como prioridade na sua vida. Por quê? Porque ele ama as coisas desse mundo, ele ama as coisas que ele conquistou. Não estou dizendo que você tem que desprezar aquilo que você conquistou com o suor do seu trabalho, só que nós temos que entender que tudo isso é possível porque Deus, ele tem nos capacitado e Deus tem nos dado essa condição de poder trabalhar, de poder conquistar, de poder ter. Nada errado em ter, nada errado em comprar, nada errado em se alegrar com a sua aquisição, com a sua prosperidade, nada errado, porque até mesmo a Bíblia diz que o próprio Deus, ele ama a nossa prosperidade. Mas nós não podemos colocar isso agora acima do chamado de Deus, porque nós temos que entender uma coisa, que o chamado de Deus para nós é mais importante do que a própria vida. Tem até um louvor que diz isso. Porque a pessoa canta, fala que o meu chamado é maior do que a minha própria vida, cantando, mas a pessoa nem presta atenção, fala falado. O duro é vivenciado. E a palavra do Senhor fala, declara que a pessoa, para ser serva de Deus, para ser discípulo de Jesus, ele tem que aprender a renunciar, mudar o foco. A gente precisa mudar o foco, tirar os olhos da terra para olhar para as coisas de Deus, olhar para o alto. Coloca para mim Colossenses capítulo 3 aí, Débora, faça o favor. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Olha só o que diz Paulo: se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são, da onde? De cima, do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Nós somos o quê? Cristãos. E nós temos que buscar as coisas que são de cima em primeiro lugar, porque é lá onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quer ser bem-aventurado? Busque as coisas que são de cima. Versículo 2, por favor. Mudou. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra. Tem gente que é assim, meu irmão. Ele fica vidrado naquilo. Ele fica fissurado naquilo e se esquece daquilo que realmente importa. Põe o versículo 3 para mim. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A tua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Irmão, essa é a melhor parte da vida. A melhor parte da vida é a gente ter agora uma vida que seja agora baseada, que seja agora alicerçada no chamado que Deus nos deu. Mas não para por aí não.
Você vai ver que você vai se identificar com algumas coisas aqui. Põe para mim de novo lá. Para mim, Lucas 14. Agora você vai no versículo 19. Jesus fala: quão difícil é alguém entrar no reino, um rico entrar no reino dos céus, porque ele confia nas riquezas. O outro disse, comprei 5 jumentas de boi, juntas de boi, e vou experimentá-los. Rogo, eu te peço, me tenha por escusado ou desculpado, me perdoe, me desculpe. Irmão, tem gente que assim, estava a pé, irmão, estava pezão, vinha para a igreja todo culto, e às vezes atravessa a cidade, vai de um bairro para o outro a pé, por fidelidade ao ministério, por gostar dos irmãos, ele anda às vezes 2, 3, 4 quilômetros, tem gente que é assim, ele anda 3, 4 quilômetros para chegar na igreja, para louvar a Deus e servir a Deus, está lá, está sendo fiel a Deus, está no propósito de Deus, está na bênção de Deus. Compra um carro, ele fala assim: hoje eu não vou. Por quê? Porque eu vou experimentar o poçante. Eu vou dar uma volta, eu vou dar um balão por aí. E aí ele acaba dando balão mesmo na igreja, ele acaba dando balão mesmo na campanha, ele acaba dando balão agora em Deus. Aí ele vai juntando maldição, meu irmão. Por quê? Porque daí ele vinha para o culto, ele ia ofertar no oferta. Por quê? Porque ele foi dar uma volta, na oferta dele não vai chegar ao altar, e aí aquilo que era para ser bênção não é bênção mais. A oração que ele ia fazer, ele não faz, porque está dando uma volta, está experimentando ali, né? A junta de boi, né? Com banco de couro, coisa linda, maravilhosa. Mas a palavra de Deus diz que seja o comer, seja o beber, que seja para a glória de Deus. Irmão, Deus tem prazer que você prospere, que você tenha agora do bom e do melhor. Tanto é que a Bíblia promete isso, Isaías capítulo 1 versículo 19: se você me ouvir e me obedecer, tereis o melhor dessa terra. É promessa de Deus, mas tem que ser para a glória de Deus. 1 Coríntios, a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos chama. Paulo dizendo: olha, que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que na noite que o Senhor foi traído, tomou o cálice em suas mãos, no lugar do graça, disse: tomai e bebei, esse é meu sangue que é derramado por vós, a mesma coisa do pão, e fazer isso em memória de mim. Comprou poçante, irmão, falar para você, esqueceu, esquece, sim ou não? Acontece ou não acontece? Põe para mim o versículo 20 agora de Lucas, por favor. Olha só. E o outro ainda disse: casei. Casei. Estou de lua de mel. Estou de lua de mel. E portanto eu não posso? Eu estou casado, menino. Estou de lua de mel. E a mesa do Senhor tem um lugar preparado para Ele, mas eu estou casado. E a palavra do Senhor diz: aquele que não deixa pai, mãe, esposa, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. O que o Senhor está dizendo: eu quero a prioridade, porque eu vou fazer da tua vida a minha prioridade, eu vou fazer da tua vitória a minha prioridade, eu vou fazer das tuas batalhas a minha prioridade. E o que o Senhor quer? Que da mesma forma façamos do chamado dEle prioridade para a nossa vida.
Aí a pessoa vai dando desculpa, uma atrás da outra. 1 Coríntios 7,32 assim: os casados, cuidem das coisas de casado. Os solteiros, cuidem das coisas do Senhor. Mas tem gente que leva a sério esse versículo. Não, agora que eu casei. Não, deixa o solteiro evangelizar, deixa o solteiro pregar, deixa o solteiro abrir a porta, deixa o solteiro vai limpar a igreja, deixa o solteiro... Irmão, casamento não é aposentadoria do ministério, não. Não é, não. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que o servo de Deus, ele tem que administrar bem a família dele e a seu ministério na presença de Deus. Aí vamos lá, tem mais desculpa? Tem, como não tem? Como tem, sim. Versículo 16, põe para mim versículo 16. Mas independente de qualquer coisa, outros falam que estão cansados. Estou cansado. Cansei. Quem está cansado, diga amém aí, irmão. Quem está fazendo? Pastor, eu estou. É só o pó da rabiola. Tem alguém aí, não? Cansado. Sexta-feira, irmão. Sexta-feira. Jesus, porém, disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. Muitos são chamados. Tem pessoa cansada, tem pessoa, meu irmão, que está agora ocupada, tem gente que está agora com responsabilidade, mas ele entende que Deus é a prioridade, aleluia, que o compromisso com Deus é a prioridade, e fazendo assim, Deus ele vai fazer com que a bênção aconteça. O primeiro chamado foi para aqueles que tinham a promessa, desprezaram. O segundo chamado é para a pessoa cega, está lá, lembra lá, cego, paralítico, pessoas problemáticas. Por quê? Porque os judeus eles se achavam que eles não, que eles eram são. Sabe aquela história que Jesus disse no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim trazer agora libertação aos cativos, porque aquele que tem consciência que está cativo e busca libertação em Cristo, esse vai ser liberto. Aquele que está cego por causa das aflições dessa vida e tem ciência e busca luz em Cristo, a Bíblia diz que Cristo vai esclarecer a vida dele. Aquele que está travado e está agora paralisado, porque ele não consegue ir adiante, porque tem muito obstáculo na vida dele, mas ele busca a presença do Senhor, e o Senhor aplana o caminho dele. Jesus, ele faz uma diferença tremenda na minha vida e na tua vida. E o Senhor tem um lugar preparado, meu irmão, e não entregue o seu lugar para ninguém. Tem aquela brincadeira que fala assim, foi para Portugal, perdeu o lugar. Nem rima, né? A gente falava, tem gente que é assim. Aí eu ouvi outra diferente. Foi para a roça, perdeu a carroça. Irmão, o seu lugar é para você. Mas o que eu aprendo nessa parábola de Jesus, se eu me levantar para ir cuidar de outras coisas e abandonar o meu assento, o meu Deus e o teu Deus, ele não quer o lugar vazio.
o meu Deus e o teu Deus, logo Ele vai ocupar o lugar. Se encarregue de cuidar do lugar que Deus te deu. Porque o Senhor preparou esse banquete para você. Diga para o teu irmão, o Senhor preparou esse banquete para você. Deus preparou. Deus tem uma bênção especial para a tua vida. Podemos desfrutar amanhã da ceia do Senhor. E ela não foi uma ceia barata, não. Ela não foi uma ceia qualquer, não. É uma ceia preparada com o melhor de Deus. Nessa mesa que Deus preparou, Ele colocou o melhor dele, para que eu e você pudéssemos nos servir. Primeira coisa boa que Ele colocou, e a mais importante: o seu Filho Jesus, o corpo e o sangue de Jesus. O que acompanha, pastor? Todas as sortes de bênçãos espirituais. Deus tem o melhor para você, meu querido. Deus tem o melhor. Deus te chamou para uma coisa maravilhosa: se assentar à mesa do Rei. Tem um lugar preparado para você. Jesus te ama. Ei, Ele não olha para o teu pecado. Ele olha para a tua atitude. Ele tem um lugar especial para você. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por você nessa noite.